Boa tarde para você. Começa agora mais uma edição do Amazonas Acontece, aqui na tela da Band Amazonas. E hoje nós estamos recebendo a doutora Joelma Magalhães, ela que é fisioterapeuta em cabeça e pescoço. Doutora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda. Obrigada, uma honra. Uma honra falar de algo que eu gosto tanto, né? Falar realmente dessa área que é das disfunções, das cirurgias, da dor, mas hoje a gente vai focar numa coisa bem mais específica. Com certeza. Agora, para a gente iniciar a nossa conversa, o nosso bate-papo, conta um pouquinho, são 15 anos atuando nessa área, nesse mercado? Exatamente. Esse ano eu estou fazendo 15 anos de muita, de muita luta, porque nada é fácil, né? Ainda mais na fisioterapia, quando eu cheguei aqui em 2009. 2007 eu me formei, em 2008 fui fazer o mestrado em DTM. E aí eu fiquei 2008, 2009, engravidei, então eu voltei com o diploma de mestrado e voltei com a minha filha, né? Olha. Então eu tive minha filha e o mestrado junto, e aí eu fiquei ou seja, da minha graduação, quando eu saí, já fiquei na área de cabeça e pescoço. E quando eu voltei para Manaus, eu fui pioneira, porque não tinha essa área aqui, né? Nem de DTM, nem de cabeça e pescoço, nada. Então, eu abri praticamente esse campo, né, nessa área, e aí são 15 anos atuando tanto nessa área de disfunção, cirurgia, dor, e na última pós-graduação que eu fiz foi no Einstein que eu fiz relacionado à dor. Eu fiz uma especialização relacionada somente à dor. Então foi bem bacana porque complementou, ou seja, todo o meu leque que eu já queria, né, diversos cursos que eu fiz durante essa vida, que eu não sei mais nem quantos mil certificados já tem, gente, milhões de certificados. Olha só que maravilha, né? Realmente estudo é sempre fundamental. Agora, doutora, quando a gente fala em dor de cabeça, enxaqueca, muitas pessoas têm essa dúvida e eu acho que é muito importante a doutora explicar qual que é a diferença da enxaqueca para uma dor de cabeça. Eu vejo muita gente, e não é pouca, muita gente confundindo dor de cabeça e enxaqueca. Primeiro, vamos colocar uma coisa, gente. Dor de cabeça, qualquer um pode ter, tá? Porque é um sintoma. Dor de cabeça, eu posso bater minha cabeça aqui na parede e me dar uma dor na cabeça. Pronto, dá uma dor ali por conta da batida, né? Isso. Quando a gente fala em dor de cabeça, é um sintoma, tá? Quando a gente está falando de enxaqueca, ela faz parte de uma classificação de cefaleias. Tá? Ela faz parte de dentro de uma classificação internacional de cefaleias, que são as migrâneas, que a gente conhece mais cientificamente e popularmente nós conhecemos como enxaqueca. Tá? Então nós conhecemos, eu tenho uma enxaqueca, mas será que tem mesmo uma enxaqueca? Né? Então, assim, a pessoa confunde mesmo. Ela pode ter ali, muitas vezes, um tipo de dor de cabeça que não é a enxaqueca. A enxaqueca, ela tem características. Tá? Então, ela tem características que são próprias, ela é de uma causa genética, ela é de uma causa patológica, tá? Então, ela está ali dentro daquela classificação que nós chamamos de classificação de patologias primárias, tá? Realmente ali das cefaleias tipo primárias. O que é isso? Ela é a própria condição, ela é a própria doença, tá? E as secundárias não, ela vem de alguma patologia, ou seja, de alguma doença ou de alguma causa já estabelecida, tá? Então, não vamos confundir, gente, dor de cabeça é dor de cabeça, enxaqueca é enxaqueca. Joelma, mas eu tenho enxaqueca e tenho dor de cabeça. Beleza, então você tem a dor de cabeça dentro da enxaqueca. Você pode ter enxaqueca e só ter o quê? A questão de fotofobia, que é a questão da sensibilidade à luz, ao som, que é a fonofobia, a osmofobia, que é o cheiro. Então você fala assim, nossa, Joelma, eu tenho aquela aura, que aqueles brilhinhos, fica um negro e um branco, né? Fica aquele vulto no meu olho, aquilo é chamado de aura. E não necessariamente precisa ter a dor de cabeça, tá? Então tem muitos pacientes que têm a enxaqueca, mas não tem a dor de cabeça, tá? Então a enxaqueca, ela faz parte do quadro, tá? Ou seja, realmente a dor de cabeça, ela faz parte do quadro da enxaqueca, tá? Então vamos separar aí, tá, gente? Então, quando a gente fala em dor de cabeça, a gente está falando nas cefaleias que podem ser vários tipos, tá? Por isso que é importante procurar alguém especialista, né? Um médico que você possa realmente não achar que é só uma dor de cabeça. Isso. Agora, assim, e o que pode causar essa dor, falando na dor de cabeça, né? O que pode causar a dor de cabeça? Existe essa questão dos alimentos? Tem alguma coisa a ver? Então, olha só, vou abrir a mente mais ainda de vocês. Vocês sabiam que pela classificação internacional de cefaleias, existem mais de 330 tipos e subtipos de cefaleia? Vocês com certeza achavam que dor de cabeça era só um tipo, né? Eu tenho dor de cabeça. Mas qual tipo? Nossa! Eu tenho uma migrânia, ou seja, eu tenho enxaqueca. Eu tenho uma cefaleia tipo tensional, ou seja, aquela cefaleia que é mais de tensão. Será que eu tenho uma cefaleia que vem lá da minha cervical, que é uma cefaleia cervicogênica? Será que eu tenho uma cefaleia, ou seja, uma dor de cabeça que vem por uma DTM, ou seja, pela disfunção da articulação temporomandibular, que é dessa articulação aqui de mover, de abrir e fechar a boca, né?
Será que eu tenho uma dor de Várias cabeça causas, por uso né, excessivo de medicamento? Né? Porque tem gente que faz uso excessivo, ou seja, uso abusivo de Sim. medicamentos e leva uma cefaleia, que é a cefaleia secundária, que a gente chama, tá? Então, existem vários tipos. Então, imagina a causa. Eu posso ter por uso excessivo de medicamentos, eu posso ter por má alimentação, principalmente quando eu tenho uma má qualidade do meu sono, ou seja, eu não faço uma higiene do sono, tá? Então, uma noite mal dormida, vamos lá falar em balada, né? Quando você vai pra balada e não dorme, no outro dia tem que trabalhar. O que você tá? De ressaca, com dor de cabeça. Muita É uma dor de cabeça, né? secundária. Tá? Então, muito das coisas que a gente, por exemplo, percebe no dia a dia, aí tu diz assim, nossa, que dor de cabecinha chata, mas será que você não percebe o que você faz no seu dia a dia para ativar aquela sua dor de cabeça? Então, a causa, gente, ela é multifatorial, tá? Então, eu posso ter dor de cabeça por má alimentação, falta de sono, ou seja, uma boa higiene do sono, tá? A questão de não praticar atividade física, tá? Tomar cuidado na dosagem para quem é o tipo de paciente que você está passando atividade física, tá? Ou seja, o exercício físico, tá? Para quem é, por exemplo, por que eu estou falando nisso? Um paciente que é enxaquecoso, tá? Um paciente que já sofre de enxaqueca por muito tempo, tá? Ele tem que tomar cuidado com o exercício físico, porque se ele estiver num momento de crise e ele fizer exercício físico, piora o quadro dele, tá? Porque a enxaqueca, ela promove mais do que? Mais vasodilatação, ela tem mais fluxo sanguíneo. E com a atividade física pode piorar o quadro da enxaqueca desse paciente. Já em outros tipos, por exemplo, tensional, uma cefaleia, por exemplo, que é mais desses pontos de tensão que a gente tem, alivia mais com o exercício físico. Então, ele melhora, reduz drasticamente a questão da dor. Tá? Então, tudo isso tem uma diferença. Tudo né, isso, doutora? fatores metabólicos, fatores sistêmicos, comorbidades, diabetes, pressão alta, todos são causas. Então, tem muitas das coisas que podem ser realmente um gatilho para iniciar uma dor de cabeça ou piorar o quadro dessa dor de cabeça. Tá? Então, quando a gente fala em questão de causa, a gente tem que abrir um leque. Assim, ó, o que está levando a dor de cabeça desse paciente? Tá? Então, por isso que eu passo 2 horas conversando, olhando para o rostinho do meu lindo paciente, perguntando da vida dele inteira. Tem se que é investigar casado, mesmo. se é solteiro, que come, se trabalha muito, por exemplo, os empresários, vamos entender, né? Quando eu recebo um paciente que diz assim, eu sou empresário, eu boto até a mão na cabeça, porque Muitas preocupações. preocupações, estresses, tá? Então, são vários os gatilhos que podem sim ativar, principalmente as que são mais conhecidas, essas dores de cabeça. Agora, tomar cuidado, tá? Com dores de cabeça persistentes, que vem de vida de quê? De traumas na cabeça, tá? De probabilidade de tumores, tá? Já tem uma questão genética, hereditária na família, então investigar, por isso que a gente precisa sempre do acompanhamento multiprofissional. Ou seja, Era exatamente essa a minha pergunta. Quando procurar um médico? Então, sempre... Quando você consegue detectar que não é só uma dorzinha de cabeça? Ah, eu não comi, eu não almocei, eu estou com uma dor de cabeça. Quando a gente consegue perceber que não é só uma dorzinha de cabeça? Então, assim, tem paciente que chega e diz assim, ah, é uma dor que é impressão. Mas eu consigo suportar. Não é uma dor. Convive com aquela dor. Eu convivo com aquela dor, mas quanto tempo? Aí diz, tem 2 semanas, mas depois para essa dor. E tem pessoas que falam assim, nossa, parece que é uma faca enfiando dentro da minha cabeça, é uma dor lancinante, eu começo a chorar, eu tenho que ficar no escuro, eu tenho que realmente tomar uma medicação muito forte, eu tenho que tomar morfina para passar a minha dor. Tá? Como, por exemplo, os tipos de cefaleia em salvas, que são dores lancinantes. O paciente ele tem vontade de pegar a cabeça e socar na parede de tanta dor que ele chega, né? Que são uma das piores dores consideradas do mundo, tá? A cefaleia em salva. Então, o paciente sente uma dor tão insuportável que dá vontade realmente dele se jogar, como ele fala, né? Se jogar de algum local, de bater a cabeça na parede. Então, a gente tem que investigar. Por isso que a gente levanta aquelas bandeirinhas amarelas e as bandeiras vermelhas. O que é isso? Dá o alerta se o paciente apresenta um grau, ali, né? Se realmente ele tem uma infecção, se ele teve algum tumor, se ele tem suspeita da hereditariedade, da genética dele em relação àqueles tipos de situações, ou seja, que podem levar aquela dor de cabeça, tá? Ele pode ter, muitas vezes, ali um aneurisma, tá? Ele pode ter ali alterações vasculares que estejam levando, por exemplo, a pressão alta, pode levar a dor de cabeça intensa, tá? Então, tem que levantar a bandeirinha, sempre perguntar detalhadamente na avaliação qual tipo, como é que é essa dor de cabeça dele? É pulsátil? É tensional? É enfacada? É lancinante? Ou seja, ele realmente não consegue abrir o olho, ele tem a vontade de se esconder, ele tem que se internar no hospital para tomar um tipo de medicação. Então, a gente tem que saber qual é o tipo de dor, né? Qual é a qualidade dessa dor. Então, de 0 a 10, quanto está essa dor no paciente, né? E aí, a gente consegue verificar tudo isso e a gente sempre trabalha em conjunto. Eu sempre trabalho em conjunto com o neuro,
né? Então, eu tenho parceiros, assim, parceiros que são muito maravilhosos e a gente consegue trabalhar isso muito bem com o paciente em relação à questão de comorbidades, de quando você tem que realmente tomar medicação. Será que todo paciente que tem dor de cabeça tem que tomar medicação? Não. Tem paciente que tem uma dor de cabeça tão leve, tão branda, que não tem necessidade dele tomar a medicação. Tá? Então, realmente, a gente tem que ver o porquê que está tendo aquele gatilho. Tá? Muitas vezes é uma intolerância. Tá? Ele tem uma intolerância medicamentosa, ele tem uma intolerância alimentar, ele está tendo uma má qualidade do sono. Tá? Então, a gente tem que pensar ali, ou seja, em diversos profissionais que podem estar envolvidos. Desde um neuro, ao médico do sono, a um otorrino, a um dentista, tá? Ao fisioterapeuta que trabalha nessa área de cabeça e pescoço, e realmente a gente avaliar o paciente como um todo. Não é todo mundo que vai ter a mesma forma de bolo, é diferenciado para cada um. É importante a gente tocar nesse assunto da questão do tratamento, porque eu ouço bastante, eu vou tomar tal remédio porque fulano tomou tal remédio, ficou bom da cabeça. Mas a gente está falando aqui de várias dores, né? Existem graus aí de dores, né, doutora? Então, para cada dor, existe um tratamento diferente. E como que está o mercado hoje nessa questão de tratamento? Acredito que tenha avançado muito, né? Sim, existem vários tipos de tratamento, tá? Desde tratamento que eu falo com tecnologias, tá? Assistidas, tá? Que são os aparelhos que a gente conhece, para fazer uma linguagem mais clara. Então, aparelhos que a gente conhece, tá? Que a gente pode trabalhar em questão da dor, tá? Que o médico usa, principalmente neurologia especializada em dor, tá? Quem é que trabalha mais com a questão de cefaleia? São os cefaliatras. Mas cefaliatras são muito escassos no Brasil, tá? Que estudam diretamente as cefaleias. Então, o mais indicado, gente, é os neurologistas especializados em dor. Aí, o que acontece? Eles fazem a questão ou de medicação, ou de abordagem e educação em dor, e a fisioterapia atua em conjunto. Tanto na questão de terapia manual, tá? Que a gente atua muito, que eu digo que 90% do meu tratamento é terapia manual. E não é creque-creque, que eu falo sempre para o paciente, não é estalo, tá? Não é chegar lá, não é isso. Tem várias abordagens, quem me conhece sabe disso. Não é só isso, não é só aquilo. Tem uma abordagem por trás disso. Então, a gente trabalha uma reeducação. O que é isso? Eu trabalhar o comportamento e a mudança de hábitos do meu paciente. Porque se ele não for ativo no tratamento, o que é isso? Se ele não quiser tratar, ou se ele não cooperar com o estiver tratamento... disposto, né? Tá? E ele realmente ajudar no tratamento, não vai adiantar o que eu vou fazer. Eu sempre falo, você vai estar jogando dinheiro fora, praticamente indo ali e querendo que eu faça o milagre, ou que o neuro faça o milagre, ou que alguém faça o milagre. Isso não vai acontecer. Entendeu? Então, vou dar um exemplo aqui da cefaleia por uma DTM, por uma disfunção que vem dessa articulação e que atinge a região de cabeça e pescoço, tá? Que é essa área que pega a face, que pega a cabeça, que pega o pescoço, tá? Então, o paciente lhe diz assim, nossa, é uma pressão, é uma dor insuportável, dá uma dor de cabeça que me aperta, é uma sensação que eu estou o tempo todo, parece que dolorido, né? Acordo dolorido, durmo dolorido. Sim. E o paciente me diz assim, o que ele está fazendo? Será que ele está tendo uma boa rotina em qualidade do trabalho? Será que ele está praticando exercício físico? Será que é uma pessoa ansiosa? É um paciente que está tomando, por exemplo, remédios para depressão ou não? Né? A gente sabe que tem remédios que são antidepressivos e que favorecem, ou seja, o aparecimento ou pioram o quadro da DTM. Tá? Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado porque a gente está ali, mas a gente tem que saber como abordar esse paciente. Então, existem N tratamentos, gente. A fisioterapia, a neuro, não é só aparelho, tá? E não é só medicação, e não é só mão. É o paciente sendo ativo 90% ou mais em relação ao tratamento dele. É igual o paciente de enxaqueca. Eu tenho enxaqueca. Vou falar isso para quem tem enxaqueca, tá? Olha aí, muita atenção. O paciente de enxaqueca, ele quer o quê? Eu quero melhorar da dor, mas não quer dormir cedo, não quer largar o telefone, não quer ter uma boa alimentação, não quer, né? Só vive no estresse. Toma bronca, hein? Não faz exercício físico, né? E aí o que acontece? Ele só tá pensando que se ele for no profissional, ele vai ficar curado ou que ele vai ter um tratamento. Gente, para começar, a enxaqueca, ele tem tratamento e controle, ele não tem cura. Então, se o paciente não fizer por onde, ele vai ter sempre crises. Eu tenho um paciente que chega comigo com mais de 20 crises por mês, 15 crises por mês, 15 dias, 20, até 30 dias por mês, ou seja, um mês inteiro de crise. Tá? E aí, quando ele começa a entender o que é realmente tratamento, ele tem uma vez no mês a crise. Né? Uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses a crise. Então, assim, por onde que esse paciente tem que começar? Então, tem que entender
é como abordar esse paciente. Tem paciente que é mais fácil você abordar e tem paciente que é muito teimoso. Então, eu me explico. Não depende só de mim. É desta forma que funciona, né? Com então, certeza. como é que é a qualidade de vida dessa pessoa? Né? Por aí já tem que investigar. Pessoas muito atarefadas, pessoas muito ansiosas e pessoas que têm fatores biopsicossociais, ou seja, biológicos, psicológicos e sociais, têm maior tendência e probabilidade de desenvolver dores crônicas. Tá? Então, pessoas que têm essa característica de fatores que estão dentro dessa área, da parte realmente psicológica, social dele, no meio dele, e a parte física dele, e também espiritual, tá? Colaboram diretamente para o quadro do paciente. Olha só, tá? são muitas dúvidas, né, doutora? A gente está conversando aqui. Tá só começando a nossa entrevista, mas olha só, a Amazonas Acontece vai fazer um rápido intervalo. Se eu fosse você, não saia daí. Amazonas Acontece de volta aqui na tela da Band Amazonas. Estamos recebendo a fisioterapeuta em cabeça e pescoço, doutora Joelma Magalhães. Mais uma vez, muito obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite. No bloco anterior, falávamos sobre dor de cabeça, a diferença, né, de uma enxaqueca para dor de cabeça. Agora sim, nós passamos por esse momento difícil, né? Ainda estamos na pandemia, mas muito, né, muito mais controlado por conta das vacinas. Porém, a gente consegue perceber algumas reclamações de pessoas que tiveram a Covid-19 e que estão sentindo dores de cabeça. A senhora está atendendo bastante pessoas assim, pacientes assim? Tanto a questão, né, da dor de cabeça quanto a questão do zumbido. Mas isso a gente entra para uma outra reportagem. Mas é uma queixa cotidiana, tá? O paciente falava, depois que eu tomei a segunda, ou terceira, ou quarta dose, eu comecei a sentir dor de cabeça. E o paciente fala bem assim, eu nunca senti dor de cabeça na minha vida. Ou se eu sentia era esporádico, ou era muito fraco. E depois da Covid, tá? As pessoas relatam uma intensidade de dor muito maior ou frequente, tá? Ou seja, realmente a duração, a intensidade e a frequência tá muito mais alta, tá? Então, o que eu peço à população é não se automedique, tá? Não faça automedicação. Procure um profissional especializado, porque faz total diferença, tá? A questão de você ter tido Covid ou não, tá? Muitas vezes a gente fala assim, Joelma, mas eu nunca tinha tido isso. Quando eu tomo analgésico, né? Às vezes passa minha dor de cabeça, mas às vezes não passa. Gente, a questão do Covid ainda é uma caixinha de surpresa, tá? Ainda está tendo muito estudo, muito artigo ainda sendo publicado e estudado em relação, principalmente, essa área de cefaleia, tá? Vai ter o congresso agora em maio, que vai ser o maior congresso da América Latina de dor, e vamos ter agora algumas novidades, ou a questão realmente de assuntos voltados para isso, tá? Então, o que eu peço é não façam automedicação, tá? Porque o tipo de dor de cabeça depois do Covid, ele tem modificado a qualidade de vida dos pacientes, tá? Tem paciente que fala bem assim, Jama, depois que eu iniciei o tratamento, eu fui no neuro, tomei certas medicações, até aliviou, mas não passou. E quando faz junto com a fisioterapia, né? Fala assim, eu estou fazendo junto com a fisioterapia, estou fazendo a parte medicamentosa, eu já parei a parte medicamentosa, estou com a fisioterapia, melhorei drasticamente. Comecei o exercício físico, comecei isso, comecei aquilo, reeduquei minha alimentação, melhorei. Mas o paciente fala assim, nossa, eu tive uma remissão por uns 3 meses e volta comigo novamente. Como eu falei, a gente ainda não sabe o tempo que vai ser de cura, ou de controle, ou de remissão em relação à cefaleia pós-Covid, tá? Então, a gente ainda não tem uma medicação, olha, toma essa medicação para dor de cabeça pós-Covid, né? Não existe. Não existe. Tá? Então, não façam medicações, por exemplo, é um analgésico básico, tá? Estou ali tomando aquelas já conhecidas pela população. Não façam isso. Por quê? A cefaleia pós-Covid é conhecida como cefaleia secundária, tá? Ou seja, ela vem depois de alguma coisa, ou seja, depois de uma doença. Então, teve o Covid e muitas pessoas começaram a apresentar a questão da dor de cabeça. Tá? Isso daí se tornou meio que normal. Não é normal, lógico. O que acontece? O Covid é um vírus, certo? Então, ela entra dentro da classificação, que é a classificação inflamatória, tá? Então, o Covid ele acaba que faz uma inflamação dentro do seu corpo. Agora, até onde ele atua? Até onde ele vai ficar? Né? Então, você pode conhecer alguém que está sofrendo, por exemplo, de dor de cabeça depois do Covid, zumbido depois do Covid, ficou mais ansioso, teve depressão depois do Covid, fatores psicológicos, tá? Teve toda uma percepção, ou seja, em relação à mudança da qualidade da sua vida, tá? Então, o que eu peço? Cefaleia pós-Covid tem tratamento, mas ainda não tem uma cura
definitiva, tá? A gente ainda não sabe o porquê, como é que ele atua dentro do organismo, mas a gente sabe que ele é um vírus, né? A gente sabe que do Covid, e que ele atua nessa parte inflamatória do corpo, tá? Então, vamos aí ter aquela cautela quando a gente for fazer um tratamento. Procure um profissional especializado, ou neuro, em dor, ou cefaliatra, ou fisioterapeuta nessa área de cabeça e pescoço. Doutora, agora sobre a questão da atividade física. A gente sabe que a atividade física sempre foi muito importante, é importante, né? Não só para a questão de estética, né? Mas ela está totalmente ligada à questão das dores de cabeça. Como é que funciona essa relação? Eu gosto de brincar, né, no consultório. Gente, melhor modulador de dor que existe, tá? Cientificamente comprovado, se chama exercício físico, tá? Você pode tomar a medicação que você quiser. O médico pode lhe passar ali o melhor que existe no mundo, mas se você não fizer junto com uma atividade física, se você não atuar, eu sou sedentário, se você não atuar em benefício do seu corpo, ele atuar em conjunto, porque tem hormônios, gente, neurotransmissores, hormônios, substâncias químicas que só vão ser atuadas, só vão ser liberadas, tá? Durante o exercício físico. Tá? Nossa. Então, você pode tomar medicações que podem até substituir num certo momento, mas não existe melhor coisa do que o seu corpo responder sozinho, ele responder em conjunto, tá? Ou ele responder de uma forma realmente fisiológica, ou seja, ele respondendo gradualmente. Então, quando a gente faz isso daí, gente, é fatídico. Paciente que faz atividade física com aquele que não faz atividade física, ele tem melhores benefícios, tá? Do sono, da questão da qualidade de vida, do dia a dia dele, da parte física, da parte emocional, da parte dele do trabalho. Então, ele tem melhor, vamos dizer, melhores benefícios em relação àquelas pessoas que não fazem atividade física. Então, o melhor modulador de dor, tá? Aquele que realmente vai modular a sua dor para melhor, tá? Vai ser o exercício físico. Aí aquela situação, sempre o paciente me pergunta, qual é o melhor exercício físico, né? Ele fala assim, Gema, existe um exercício físico próprio para trabalhador? Gente, não. Já tentaram... se movimentar mesmo, né? O corpo não foi feito para ficar parado. Ponto. O corpo foi feito para se mexer, tá? É igual aquela do desenho, né? Eu me remexo muito, é igualzinho, tá? Pronto. Então tem que estar se remexendo muito. O corpo ele foi feito para se mexer. Tá? Então, não existe hoje comprovado um exercício, tá? Específico para a dor. A gente sabe que se ele fizer um exercício, tá? Que ele se sinta bem e tenha prazer em fazer, o benefício do seu corpo ele responde muito melhor. Tá? Não adianta eu dizer pra ti, Kelly, fala bem assim, Kelly, vai fazer academia. E tu dizer pra mim, nossa, Gema, eu odeio academia. Já não vai dar certo, né? Porque não, já vai começar... Você já vai com aquela questão negativa do exercício, você já não vai bem, você já não vai começar bem, tanto psicologicamente quanto fisicamente. Agora tu fala pra mim assim, Joelma, eu adoro dançar. Então vai fazer uma dança. Perfeito. Joelma, eu gosto de fazer tal esporte. Tal exercício. Já eu adoro o Pilates, tá aí. O Pilates é um benefício maravilhoso, tá? Ele é excelente para quem gosta de trabalhar força, resistência e também trabalhar movimento. Olha tá? só. Então dá para você a dica. Dá para trabalhar diversas coisas. Então quem gosta de Pilates faz Pilates, quem não gosta de Pilates faz uma caminhada, é importante faz uma corrida, se movimentar, gente, tá? E muita gente faz assim aquela pergunta, Gema, quando eu fico muito tempo no celular, me causa dor no pescoço, me causa dor de cabeça. Gente, não é só celular. Se você ficar muito tempo parado trabalhando, ficar no celular, se você pegar um livro, eu quiser ler o livro, daqui a pouco eu estou com dor no meu pescoço, porque é o tempo que você fica parado. Não é o objeto que lhe causa dor, é o tempo que você fica imóvel, tá? Então você tem que se movimentar. Movimente-se a cada 1 hora, 10 minutinhos, ó. 5 minutos, vai tomar um café, vai tomar uma água e aí volte para o seu cotidiano normal. Com certeza. Doutora, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, a nossa entrevista, onde que fica o seu consultório, as suas redes sociais? Aproveite aí para todo mundo que estiver nos assistindo. Gente, eu sei que não vai dar para responder tudo, nem falar tudo, né? Porque é muita coisa. Mas quem quiser me acompanhar e perguntar, tirar mais dúvidas no Instagram, tá? @ATM Joelma Magalhães, tá? Ou lá, pode ser também quem quiser ter mais, como é que se diz, mais contato, quiserem realmente saber mais sobre minha profissão também, ali no meu consultório, que fica no edifício em Paris Center, tá? Que fica ali na Constantino Neri. Aí depois eu passo o telefone, quem quiser, tá? Não tem problema. Na rede social, no Instagram, pode entrar em contato que eu respondo numa boa e indico para vocês a melhor
forma de chegar até mim. Doutora, Tá bom? muito obrigada, viu? Uma ótima noite para a doutora. Obrigada, viu, gente? Até mais. Então é isso, Amazonas Acontece fica por aqui. Para você, um ótimo restinho de sábado, um ótimo domingo. Lembrando que sábado que vem tem mais Amazonas Acontece aqui na tela da Band. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o site do youtube.com da Band. Tchau, tchau.